Vamos lá, então. Como já foi falado, meu nome é Laura e eu venho compartilhar com vocês hoje algumas desdobramentos que surgem de trabalho realizados no marco da Vista S, uma consultoria que, entre seus portfólios, tem consultoria justamente de implantação de BIM. E, nesse sentido, no encontro hoje, vamos estar falando bastante sobre digitalização. É uma coisa que vem permeando esse evento como um todo, entendendo a digitalização como aquele processo através do qual nós estamos protagonizando essa reconversão da indústria na forma da que a indústria trabalha, mas também na forma e, sobretudo, nos resultados que a indústria entrega. Nós estamos falando de novos produtos, novos serviços. Obrigada. Novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócios que exigem claramente investimentos, não? Investimentos em hardware, investimentos em software, investimentos em capacitação de pessoas, em desenvolvimento de novos processos. E falando em investimentos, chegamos ao motivo dessa fala de hoje, o grande tópico sobre o qual nós vamos estar falando, retorno desses investimentos e, sobretudo, retorno desses investimentos quando associados a processos de implantação de BIM ou a processos BIM em geral. E quando nós começamos a falar um pouco sobre a questão do retorno dos investimentos em BIM, é um assunto que ele é bastante presente, vocês já devem ter lido bastante coisa a respeito, e ele está, sobretudo, muito presente no que é a reflexão sobre como se dá o processo de adoção da metodologia BIM. E nessa boa parte dos argumentos, eu acho que esse, mais ou menos, resume um pouco o que é mais característico de entender, de pensar na questão do retorno dos investimentos de BIM, entendendo que talvez a falha em identificar e medir adequadamente o retorno desses investimentos, ela constitui uma sorte de barreira para uma adoção mais massiva, né, de BIM. Então, nesse sentido, o retorno ou a medição do retorno dos investimentos de BIM aparece como uma sorte de demanda que quem está liderando um processo de implantação ou quem está protagonizando um processo de sustentabilidade desse trabalho em BIM dentro de uma empresa tem que cumprir para continuar caminhando esse caminho, não? Uma sorte de corrente que nos tira para trás. Mas quando a gente começa a conversar com as empresas do setor, a gente percebe que, na verdade, a medição, e, sobretudo, uma medição formal dos investimentos em BIM, do retorno, né, desses investimentos, não é uma prática super comum e difundida. Se a gente, por exemplo, toma o resultado da pesquisa realizada entre as maiores empresas construtoras e incorporadoras da América Latina no ano 2020, e as maiores, e que já na época trabalhavam em BIM, a gente tinha aqui apenas uma de cada 2 dizia medir formalmente retorno dos investimentos. Então, na verdade, e aí indo um pouco a entender, entre quem mede esse retorno dos investimentos de maneira formal, o que a gente encontra? E aí nós temos possibilidade de revisar um volume hoje de cases que são super conhecidos. Mas aí, numa análise, eu sou uma pessoa das análises, justamente, nós encontramos que existe uma elevada heterogeneidade. Nós encontramos que são considerados diversos fatores de retorno, diversos fatores que estão associados aos investimentos, diversos métodos de cálculo. Nós temos métodos de cálculo baseados na análise quantitativa, mas também nós temos métodos de cálculo de ROI, o retorno do investimento percebido. Nós temos diversas unidades de análise. Tem retorno do investimento sobre projetos, tem retorno do investimento na organização. E, logicamente, colocando coisas no mixer que são diferentes, os resultados, obviamente, vão ser bem discrepantes. Tem um estudo bem interessante que ele traz essa provocação, dizendo que ele tem encontrado na literatura desde retornos do investimento no valor de menos 83%, quer dizer, um retorno negativo, coisa que a gente não quer, até 40.000%, que eu gostaria de ter.
Mas, enfim, o que a gente tira um pouco dessa ideia? A gente tira um pouco essa ideia de que parece que o retorno dos investimentos e os processos BIM são um casamento que ele dá um pouquinho de problemas. E, justamente sobre esse assunto, eu queria compartilhar com vocês, eu sou de formação economista. Então, desde que eu trabalho na construção civil, fundamentalmente desde que eu trabalho especializada em processos BIM, a primeira pergunta que todo mundo que me vê me faz é: tá, e aí daí? Como é que a gente calcula os investimentos em BIM e o retorno desse investimento? E eu venho fugindo, literalmente, há uns 10 anos, mais ou menos, dessa pergunta. Por quê? Porque eu sempre penso que a única alternativa para eu responder essa pergunta é dar a fórmula do retorno do investimento em BIM. E eu não sei, aqui tem muitas pessoas, eu lamento muitíssimo se vocês estavam esperando isso, mas não vai ser o resultado dessa fala de hoje, porque, justamente, conversando com Rogério Suzuki, o diretor da Vista, eu entendi que talvez eu podia trazer outra coisa, uma coisa que, para mim, fizesse sentido, porque, claramente, a fórmula da medição do retorno do investimento em BIM, isso não faz nenhum sentido. Por que não faz nenhum sentido? Em primeiro lugar, é porque a ideia dos investimentos, a ideia de que eu vou fazer um investimento, de que eu vou dedicar recursos, tempo, dinheiro em produzir uma coisa no futuro, ela é uma ideia que está atrelada necessariamente à incerteza. Então, impossível ter uma fórmula única para falar sobre uma coisa que, de fato, é incerta. Mas o que faz o retorno do investimento na prática em relação a esse processo de investimentos? Reduzir essa incerteza inerente, não, ao processo. Incerteza que está vinculada a que os investimentos sempre são decisões que elas estão atreladas a um futuro que, por definição, e não sei se vocês têm essa pretensão, mas um futuro que, por definição, a gente não vai conseguir conhecer de verdade, mas porque, às vezes, também pode estar atrelado a uma pesquisa sobre o passado, não? Vamos analisar o que nós já fizemos, mas que essa pesquisa sobre o passado vai ser utilizada para quê? Para tomar decisões sobre investimentos futuros, que também não conhecemos. Então, nesse sentido, essa pergunta da fórmula do ROI, para mim, primeiramente, não faz sentido por isto. Mas para que sim serve o ROI? Ou como ele, de fato, consegue trazer alguma medida que reduza a incerteza? Bom, porque ele começa a gerar uma coisa que é importante, sim, no meu ver, que é uma medição quantitativa das expectativas vinculadas a um investimento. Quer dizer, eu invisto, trago recursos, espero alguma coisa. Essa coisa, sim, pode ser, pelo menos, mensurável, não? Então, essa ideia de medir expectativas é uma ideia através da qual, de verdade, o retorno dos investimentos nos ajuda a reduzir a incerteza. Mas eu queria apresentar para vocês esse cara, não sei se todo mundo conhece, é John Maynard Keynes, uma das mentes mais brilhantes que teve o século XX na questão da economia, e, fundamentalmente, ele revolucionou a maneira da qual os economistas pensamos o investimento, entendendo muito essa questão das expectativas e sua vinculação com os investimentos. E o Keynes dizia, lá atrás, no meio da crise do 30, ele dizia uma coisa assim como: olha, na verdade, na hora da verdade, e ele sabia bastante porque ele fazia, de fato, investimentos, ele vivia disso, ele dizia: na hora da verdade, a maior parte das nossas decisões de fazer coisas, por exemplo, investir, elas não dependem de fazer um cálculo matemático exato, que meda, que faça uma média ponderada de lucros que eu vou ter, e faça uma probabilidade de que esses lucros se materializem. Ele depende de outras coisas. E ali nós falamos com o palestrante anterior, que, se eu não me lembro, se chama Matheus. Ele dizia: olha, tem uma questão motivacional ali da diretoria, tem ali um convencimento que ele foge claramente dessa questão quantitativa. E, nesse sentido, uma vez que eu consegui um pouquinho trazer uma desmitificação sobre a importância
do ROI, eu queria trazer um pouco para que ele se usa na prática, não? Porque ele se usa na prática. E o uso mais habitual do ROI tem a ver com essa ideia de estimar, de criar uma estimativa sobre a viabilidade de um projeto. Não? Tanto o ROI quanto a taxa interna de retorno, que é uma forma alternativa de medir também viabilidade, nos permite indicar, de alguma maneira, a probabilidade de que um retorno ou que o investimento seja rentável. Mas, nessa prática, a ideia da rentabilidade dos investimentos ela não está associada simplesmente a que isso seja positivo, ou seja, que eu obtenha mais do que investir. Mas a ideia de que isso seja a melhor alternativa possível. Porque o que está por detrás sempre, e no 99% dos casos, da utilização do retorno dos investimentos como um indicador, é a ideia de que eu tenho alternativas. E, nesse sentido, eu tenho um custo de oportunidade. Eu posso investir no empreendimento A ou no empreendimento B. Aí está, Matheus. No empreendimento A ou no empreendimento B. E a decisão de um desses dois vai ter a ver com qual ter a maior taxa interna de retorno, o maior retorno dos investimentos. Então, eu vou deixar primeiro duas perguntas que a gente vai construindo aos poucos, porque ali que começa o quebra-cabeça do ROI e BIM, que é essa necessidade de encaixar coisas que naturalmente não encaixam. Porque a primeira pergunta é, ok, então, qual a alternativa de investir em BIM? Fiquem com a resposta, a gente vai construindo aos poucos. E a segunda seria, ok, além disso, quais seriam, não? A ideia do retorno de investimento é que nós temos investimentos do lado e retorno do outro. E o que nós colocaríamos de cada lado? E nós vamos começar por aqui, não porque isso seja uma boa prática, mas porque comumente nós costumamos fazer isso, né? Começar pelo final. E vamos começar pensando, ok, o que nós colocaríamos como fatores de investimento em mim? O que faz essa balança cair desse lado? Alguém? Software, treinamento, pessoas vinculadas a treinamento, equipamento, hardware. Ok, perfeito. E retorno? Matheus já falou bastante sobre retorno. Então, produtividade, nós temos qualidade, transparência. Ele falou bastante de retrabalho, não? Perfeito. Então, quando nós analisamos... Opa, pessoal! Que não é a fórmula mágica. Então, quando nós falamos de retorno do investimento BIM quantificável, tá? Não aquele da percepção, mas daquele da quantificação, em geral, eu não vou dizer um percentual porque eu não sei, mas, em geral, se fala que os fatores de investimento estão vinculados, não, a treinamento, licença de hardware, consultorias de implantação, horas, não, das equipes de trabalho, investimentos em software e demais. E os fatores estão vinculados, basicamente, a boa parte do que o Matheus estava falando, não? Maior produtividade, redução da alternância pelo desvio de projeto, redução dos retrabalhos e aí por diante. Mas deixem eu fazer mais uma provocação, porque aqui nós temos um grande elefante nesse quarto, que tem a ver com o seguinte: todos nós já temos passado várias falas sobre BIM e todos nós já conhecemos bastante esse iceberg que aparece aí. Olhem o que está aí, não? A ideia do iceberg é que nós vemos um conjunto de coisas e não vemos todo o restante. E o que nós vemos é exatamente o que nós estamos colocando na balança do BIM. E o que nós não estamos colocando na balança é tudo que está embaixo. Então, eu me pergunto, não? O Matheus me deu um pé enorme, porque ele falou, sobretudo, dessa ideia da definição de processos, da padronização de processos como base para fazer uma implantação de BIM. E quanto vale ter um processo definido numa empresa que nunca teve um processo definido? Quanto vale ter um processo comunicado e não apenas definido? Quanto vale ter um processo padronizado? Oferecer um produto inovador? Oferecer ou ter capacidade de atrair talentos e reter talentos? Então, quando nós pensamos nessa ideia, e que poderia também pensar a ideia da qualidade que tinham falado por aqui, que talvez estaria vinculada um pouco com isto, a gente entende que, de fato, está fazendo um recorte, não? Nós estamos falando muito em custos de investimento, em custos de
associados a investimentos e fatores de eficiência como principal fonte de retorno. E a ideia da eficiência nos retornos, ela nos traz uma pista para pensar, então, qual é a nossa alternativa mental na hora de fazer um cálculo do retorno do investimento. Contra que nós estamos comparando? A ver se alguém se anima a chutar uma. Se eu reduzo o retrabalho em relação com o quê? Quando eu trabalhei demais? Quando eu não trabalhava em BIM. Não? Nós estamos dizendo o método BIM, o método tradicional. Quantas horas em BIM, quantas horas no tradicional. Não? Estamos fazendo isso. Só que quando nós estamos fazendo isso, nós estamos comparando peras com maçãs. Eu não sei se isso aplica em português, mas em castelhano se fala bastante. E é uma coisa muito do ensino fundamental, não? A ideia de que, para comparar duas coisas têm que ser comparáveis no primeiro momento. E quando nós estamos comparando processos BIM, resultado de inovações incrementais, como é o processo de digitalização, com, entre aspas, o método tradicional, nós estamos comparando duas coisas incontrastáveis, porque justamente o que se está alterando é a lógica mesma com as quais as coisas se fazem. Nós estamos alterando as organizações, por isso nós mapeamos e otimizamos processos, nós estamos alterando produtos e serviços, por isso nós temos diferenças de qualidade. E não é apenas, então, um caminho traçado sobre um mesmo aspecto. Porque, nesse sentido, BIM, como toda inovação radical, como toda inovação disruptiva, ela não apenas nos permite fazer melhor as coisas, ou seja, trazer ganhos de eficiência. Ela nos permite fazer coisas melhores. E esse é o aspecto que a gente, infelizmente, é muito difícil que consigamos medir. E é isso que está ficando por fora do iceberg. Mas o que pode, sim, ser feito em termos desse casamento entre o ROI e o BIM? Bom, para responder essa pergunta, talvez seja bom voltar um passinho para trás e entender um pouco como é que se constrói um indicador, afinal. Que isso é parte, sim, o que eu acho que faz sentido no marco de uma conversa como essa. Não trazer, talvez, a fórmula da Coca-Cola, mas talvez debater um pouco do processo de como se faz uma bebida cola, que vocês possam, então, avançar nesse sentido. E o indicador, ele não aparece no computador. Eu tenho uma experiência, não vou dizer quantos anos, mas eu tenho uma experiência e eu digo, não é. Também não aparece no Power BI. Não. O indicador é um processo que, como todo processo humano bem construído, começa no planejamento, segue nas definições, tem um momento de desenvolvimento e uma utilização. E o planejamento, que para mim é a alma de todos os processos, ele começa com perguntar a melhor pergunta de todas, a mais importante. Por quê? O que eu vou fazer com esse indicador? Por que eu quero um retorno dos investimentos em BIM? Quais tipos de decisões eu vou sustentar com esse indicador? Quem vai fazer uso e, nesse sentido, quais são as definições que vão ser tomadas? Porque, uma vez que nós temos um porquê, nós podemos avançar, ok? Como vai se usar, não? Como eu vou reportar isso? Como eu vou medir, não? Segunda pergunta pela qual todos começamos. Eu vou começar por aqui, mas não. Essa pergunta, essa resposta não faz sentido se eu não entendo para quê, se eu não entendo por quê. Como eu vou analisar, importantíssimo, antes de começar a colocar mãos na massa, entender como eu vou interpretar esse indicador. Para depois, sim, botar mãos na massa. E aqui está o 99% do tempo, como sempre, não? Todo esse trabalho ele acontece aqui porque eu tenho que levantar dados, porque eu tenho que organizar e processar essas informações, porque eu tenho que entender como visualizar melhor para que a outra pessoa que vai tomar uma decisão entenda o que eu quero que entenda e não outra coisa. Para só depois utilizar e melhorar. Então, claro, você já não tem mais vontade de fazer o retorno do investimento do BIM, porque será que se eu faço um retorno do investimento, de construir um retorno do investimento do BIM, é positivo? Realmente é uma trabalheira. E então, a palavra dos economistas, depende se vale a pena.
E de que depende? Bom, nós podemos considerar que a construção do retorno do investimento é o final de um caminho. Não é essa ideia de eu estou fazendo o processo BIM, eu tenho uma limitante aqui, uma necessidade, eu chego lá, ótimo. Mas nós também podemos pensar que a construção de indicadores de retorno dos investimentos em BIM podem ser o início de um caminho, com outros objetivos. Quais outros objetivos? Começa a trabalhar de maneira consistente com os dados que nosso setor está começando a produzir. E aqui nós temos esse trabalho super interessante, que vou deixar mais um pouquinho para o QR Code, que tem a ver com, que traz muitos dados, mas traz dois bem importantes. O primeiro, que cada vez mais o setor da construção, isto não é do setor da construção, mas também acontece no setor da construção, estão gerando cada vez mais dados. Só que cada vez mais desses dados não significam cada vez mais informações, porque a maioria desses dados são inutilizáveis. Então, o retorno dos investimentos em BIM, ou pensar de maneira consistente no desenvolvimento disso, também poderia ser uma oportunidade para tornar cada vez mais esses dados em informações que possam ser disponibilizadas de maneira necessária, no momento preciso, para tomar decisões. O que o Matheus vinha mostrando, como isso se faz na prática, por exemplo, no desenvolvimento do projeto estrutural. E, nesse sentido, nós temos decisões que se tomam ao longo do ciclo de vida do projeto, que o Matheus vinha falando, mas nós também temos decisões que se tomam ao longo da organização e que também são alimentadas por dados que devem ser limpos, consistentes, padronizados, compreensivos e atualizados. Então, nós temos essa frase, não, que todo mundo conhece, que o que não se mede não se gerencia, mas também é certo que não tudo que se mede é importante, é apenas medível. Então, nós temos uma linha do que a gente consegue medir e uma linha do que é importante, e só um pedacinho que fica no meio, e que tem a ver com que, se a gente lê a frase completa, não? A ideia é que nós temos gerenciamento de processos, definições, não? Que fazem esse gerenciamento do processo, e sucesso, não? Que é o que nós esperamos conseguir e que depende de tudo anterior. Quer dizer, o sucesso, o êxito desses projetos, desses empreendimentos é a chave. E isso, novamente, nos traz a ideia da expectativa, porque, afinal, esse sucesso é o que nós esperamos obter dos investimentos. E essas expectativas, então, a partir de um processo de desenvolvimento real de indicadores, podem começar a dar com objetivos, definir objetivos específicos que possam auxiliar-nos na construção de metas, metas que nos auxiliem a trabalhar nos níveis de decisão estratégica, tática e operacional, de maneira que nós podamos começar a entender o que realmente faz sentido medir. E esse sentido, de novo, tem a ver com essas expectativas. E essas expectativas podem ser de diversas naturezas. Eu posso querer trazer uma condição, por exemplo, de encurtar o que eu demoro em fazer ou em obter uma habilitação para construir, mas eu posso também querer ter simplesmente, por exemplo, economias na manutenção, eu posso querer reduzir tempos. E esse, então, do que eu quero, é o que realmente dá sentido a qualquer indicador, especialmente indicadores sobre o retorno ao investimento. Então, simplesmente para recapitular, porque eu sei que estou curtinha de tempo, eu queria trazer 3 grandes mensagens. O primeiro, não existe nenhum indicador perfeito. Então, não fiquem buscando o último dígito do número π e não deixem que não encontrar esse indicador perfeito seja uma barreira para desenvolver nenhum tipo de indicador. Também não pensem que ter um indicador BIM vai destravar qualquer decisão que tenha que ser tomada sobre investimentos, porque isso, lamentavelmente, também não é verdade. Também saibam que a construção de indicador é um processo complexo, vai levar muito tempo, e, nesse sentido, nós temos que ter muito claro o porquê. Nós temos que garantir que esse indicador, uma vez construído, ele sirva para coisas úteis. E, pensando um pouco nas coisas úteis, provavelmente os porquês mais importantes de uma organização, eles estão associados
ao tipo de negócio, aos objetivos do negócio que essa organização tem. Então, se nós pensamos em começar a identificar os porquê aqui como um caminho de boa prática para começar a pensar esses indicadores de retorno de investimento, provavelmente nós vamos ter um excelente caminho para indicador de retorno de investimento, que não só nos permita fazer gestão dos investimentos em BIM, porque não é a isso que se dedica nenhuma das empresas na qual as implantações BIM acontecem, mas para valorizar os dados que cada um dos processos BIM está gerando, como nos mostrava também Matheus, integrando esses dados no mais estratégico que tem a empresa, que são as suas decisões de negócio. Então, pensar um pouco, de novo, a oportunidade que essa necessidade de, entre aspas, provar o valor econômico do BIM nos traz para trazer algo que realmente traga valor para a empresa. Então, muito obrigada.